Não estou logado, a gente pode ver aqui os nossos cookies. Clico aqui em GitHub, ele faz o login, está carregando aqui, espera um pouquinho. Fez o login, já redirecionou para a minha tela inicial. Então aqui eu já tenho o meu nome. Se eu clicar no botão sair, ele foi para a tela de login. Se eu tentar acessar minha tela inicial pela URL, ele cai no meu middleware e já faz a validação. Olha a velocidade que é para fazer essa validação. Agora eu clico aqui para logar. Ele vai fazer o processo de logar lá no GitHub e vai redirecionar para a minha tela inicial. O objetivo desse vídeo é a gente desenvolver uma tela de login e fazer a autenticação utilizando o GitHub. A gente vai fazer uma combinação de tecnologias que vai formar a stack que a gente vai utilizar para esse projeto. A primeira tecnologia que a gente vai falar é o Next. Ela vai fazer a parte de front-end e back-end aqui para a gente. A gente vai utilizar também o NextAlf. Ele é uma biblioteca que é utilizada para projetos que foram desenvolvidos com Next. Ele já faz toda a camada de abstração, se a gente quiser utilizar login com e-mail e senha, utilizando provedores, GitHub, Gmail, Face e outros provedores. Ele já faz essa abstração e traz tudo pronto para a gente. É bem interessante a gente utilizar esse pacote quando a gente fala sobre autenticação. Para a parte de front-end, para a gente trazer um estilo para a nossa aplicação, o Tailwind CSS. Para a parte de ORM, então essa parte de abstrair os conceitos do banco de dados para dentro da aplicação, a gente vai utilizar o TypeScript ORM, que é o Prisma. E para o banco de dados, a gente vai utilizar o PlanetScale, que por trás ele utiliza o MySQL. Ele é uma plataforma de banco de dados serverless, ou seja, ele não tem servidor e ele é excelente para projetos que querem escalar a aplicação. A gente vai focar simplesmente na regra de negócio dentro do nosso projeto. Então, todas essas tecnologias combinadas, elas trazem todos os benefícios que a gente vai ver durante o vídeo. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é a instalação de todas essas tecnologias que a gente vai utilizar. Eu já deixei o nosso projeto criado aqui pelo boilerplate Create Next App. Então, eu já configurei utilizando o TypeScript. Vocês podem ver que já tem um arquivo tsconfig.json no nosso projeto. Então, todos os arquivos a gente vai criar ou como TS ou como TSX. Então, instalando aqui os primeiros pacotes, eu vou abrir aqui o meu packages.json e a gente vai verificar que o nosso Next está na versão 12.1.4 e o React na versão 18. Então, para simular tudo que a gente vai estar fazendo aqui, é importante a gente verificar se as versões dos pacotes que a gente está instalando são as mesmas que a gente está utilizando aqui nesse nosso projeto. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, aqui eu vou abrir o meu terminal e vou instalar o Prisma, npm install. Eu vou instalar ele como dependência de desenvolvimento, o Prisma. Vou instalar agora o Prisma Client, @prisma/client. Esse pacote eu não vou instalar como dependência de desenvolvimento porque eu preciso ele para o meu projeto rodando em produção. A gente vai instalar agora o NextAlf, que é a biblioteca que vai fazer toda a parte de abstração, de autenticação para a nossa tela de login. E a gente vai fazer a instalação do Tailwind CSS. O Tailwind CSS, a gente pode acessar a documentação aqui, clicar nesse botão Get Started, e a gente pode procurar aqui por Next, na instalação do Tailwind com o Next. Ele pede para a gente já criar o projeto e fazer esse comando aqui, npm install Tailwind CSS, post CSS e autoprefixer. Então eu vou fazer essa instalação aqui. Agora, por fim, a gente vai fazer a instalação do nosso último pacote aqui, que é a instalação do NextAlf com Prisma. O NextAlf, ele faz toda a camada de abstração de autenticação e como ele está abstraindo toda essa regra, para a gente falar para o NextAlf que a gente quer utilizar ele juntamente com o Prisma, a gente precisa instalar esse pacote. Então, npm install /nextalf/prisma-adapter. Agora a gente vai entrar na parte de configuração. A gente já fez a instalação do que a gente precisa. Agora, para configurar todos esses pacotes que a gente instalou, primeiro que a gente vai começar vai ser pelo PlanetScale.
O PlanetScale, a gente tem um comando pscale. Então, se você executar esse comando aqui e não funcionar na sua máquina, não aparecer essas opções, provavelmente você não tem a CLI do PlanetScale. Então, o PlanetScale, eu tenho aqui, eu posso clicar aqui em Sign In e eu fiz o login aqui utilizando o GitHub. Então, a primeira tela que a gente vê é essa tela aqui. Eu não tenho nenhum database instalado, nem criado. Então, eu preciso criar ou através da interface ou através da CLI. Se eu procurar aqui PlanetScale CLI, a gente pode vir nessa parte aqui de documentação. Nessa parte de documentação, a gente vai procurar aqui por CLI e Environment Setup. Aqui a gente tem várias opções, instalar para o Mac, Windows e Linux. Eu não vou focar nessa parte, então a gente faz a instalação. Lembrando que tem que fazer a instalação também do MySQL Client. Então a gente tendo isso instalado aqui na nossa máquina, a gente pode voltar aqui para o ponto onde a gente vai fazer toda a configuração. O primeiro ponto que a gente vai fazer, eu preciso executar o comando pscale e criar um database. Então db create, vou dar um nome aqui do nosso banco de dados como next alf demo. Então ele vai criar o nosso database, ele demora alguns segundos para persistir esse comando lá no nosso PlanetScale. Se você executar a primeira vez esse comando, provavelmente ele vai pedir para conectar. Ele tem um comando chamado pscale alf login. Se você digitar esse comando, ele abre o seu navegador e pede para autenticar e retorna aqui para o nosso terminal. Então, depois de autenticado, aí você pode rodar todos esses comandos aqui que a gente vai estar fazendo. Se a gente voltar agora lá para o nosso PlanetScale aqui no navegador, o que a gente vai conseguir visualizar? Cadê o nosso PlanetScale? Ah, tá aqui. Então, ele já tem o NextAlfDemo que a gente acabou de criar. Por enquanto, ele não tem nada, ele só tem uma branch. Ele trabalha com o conceito de branches, assim como a gente tem em códigos Git. Então, a gente pode criar mais de uma ramificação aqui para não impactar na nossa branch principal. Ele criou uma branch chamada main. A gente pode clicar aqui no nosso banco e em branches já tem a nossa branch main. Vou deixar aqui no nosso overview que aqui a gente vai criar duas outras branches, tá? A primeira branch que a gente vai criar, PlanetScale, é a branch de inicialização do nosso projeto. É como se a gente estivesse separando do ambiente de produção uma branch que a gente ainda está prototipando a nossa aplicação. Então aqui eu executo o comando pscale branch create. Aí eu vou falar onde que eu quero criar, porque eu posso ter mais de um database dentro lá do meu PlanetScale. Então eu vou colocar next-alf-demo. Foi o nome do database que eu criei no comando anterior. E aqui eu dou um nome para a minha branch. Então eu vou colocar initial setup. Lembrando que a branch, para persistir, ela também demora alguns segundos. Enquanto isso, eu vou criar uma outra branch. Então, PlanetScale, eu vou fazer o mesmo comando, só que eu vou dar o nome de Shadow. A gente vai entender essa branch Shadow, para a gente montar o nosso ambiente local, a gente precisa criar essa branch Shadow, que é o database URL Shadow que a gente precisa. A gente vai entender isso aí um pouco mais para frente. Isso é para funcionar ambiente local. Se eu quisesse conectar no meu banco direto do meu servidor lá no PlanetScale e utilizar todos esses recursos lá sem navegar pelo local, aí eu não preciso criar esse shadow. Então vou criar aqui também. E agora, se a gente voltar aqui, ele vai estar dizendo que a gente tem 3 branches agora. Eu não precisei nem dar refresh na página, ele já atualizou tudo aqui para a gente. Essas 3 branches. Vamos dar uma olhada aqui. Ele tem a main, a initial setup e a shadow. Aqui a gente não promoveu nenhuma branch para ser a nossa branch de produção. Então, lá na frente a gente precisaria disso, mas a gente já vai fazer esse comando aqui de uma vez. pscale branch, aí tem um pscale branch, aqui a gente tem um comando promote, e eu vou falar onde, next, alf, demo, e qual branch que eu estou promovendo para ser minha branch de produção. Eu vou colocar a main. Então, está promovendo, está executando nosso comando lá no PlanetScale. Por enquanto, eu não estou conseguindo ver nada aqui em ambiente local, eu tenho que simplesmente acessar. Ele cria esse íconezinho verde aqui, de um escudo, na main, depois que eu executo esse comando aqui de promote.
E agora, a gente precisa inicializar a nossa aplicação, correto? Para a gente inicializar, a gente precisa falar quais são as configurações. Então, para isso, como a gente vai utilizar o Prisma para fazer essa conexão, a gente vai voltar um pouco agora e configurar o Prisma. Para começar, a gente executa o comando npx prisma init. Esse comando ele vai executar sempre a última versão do Prisma para a gente inicializar o nosso projeto. O que ele vai fazer aqui? Se vocês observarem aqui a nossa barra do projeto, ele criou uma pasta chamada Prisma, com esquema.prisma, e criou um arquivo chamado .env, onde a gente vai ter as informações para conectar ao nosso banco de dados. Eu já vou apagar tudo isso aqui para deixar bem limpo aqui nosso arquivo de variáveis de ambiente. E aqui a gente tem o esquema, que é onde a gente vai fazer essa conexão lá com o PlanetScale. Por isso que eu ainda não conectei as nossas branches lá do PlanetScale aqui, porque a gente não tem essa configuração pronta. Além de Database URL, a gente vai precisar também de Shadow Database URL. Por quê? Para funcionar local, foi aquilo que eu falei, a gente precisa de um branch Shadow e de um banco de dados, uma conexão Shadow também. Essa conexão ela é praticamente a mesma da nossa principal. A gente só vai mudar a nossa porta. Como a gente vai utilizar esse ambiente local, eu já vou colocar aqui o nosso endereço, vai ser MySQL root @127.0.0.1 na porta 3309. E aqui é o nome do nosso database. É o mesmo nome que a gente tem aqui no PlanetScale. E aqui embaixo, ao invés de 09, eu vou colocar 10. Então aqui a gente já começou a configurar as nossas variáveis de ambiente para conectar com o PlanetScale. Agora a gente tem que voltar no esquema e fazer a configuração aqui do nosso esquema. A gente tem que mudar o nosso provedor para MySQL, que é o banco de dados que o PlanetScale usa. Aqui em cima, a gente vai utilizar Preview Features, recebe Referential Integrity. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, quando a gente for criar os nossos models aqui um pouco mais para baixo, desse mesmo arquivo. E aqui embaixo, a gente vai colocar Referential Integrity, recebe Prisma, que é quem vai fazer a relação de uma tabela com a outra. Esse join vai ser o Prisma. E aqui a gente vai ter o nosso Shadow Database URL, que é aquele mesmo que a gente criou, parecido com o Database URL, porém tem o Shadow como prefixo. Até aqui tudo bem, a gente já fez a primeira configuração e ele faz toda essa indentação aqui para a gente, porque eu tenho a extensão do Prisma aqui no meu VS Code. Então, se você não tem, faça essa instalação que tudo vai ficar mais fácil aqui na hora da configuração. E agora, na raiz do nosso projeto, eu vou criar uma pasta chamada lib. Dentro dessa pasta lib, eu vou criar um arquivo chamado prisma.ts. O que a gente vai ter aqui dentro? A gente vai chamar o Prisma Client que a gente instalou e a gente vai criar a instância do Prisma Client toda vez que a gente for utilizar esse serviço. Só que ele vai verificar se ele já foi instanciado. E aqui embaixo a gente verifica também se está em ambiente de desenvolvimento. Se for ambiente de desenvolvimento, eu vou setar esse global para a gente não precisar criar essa conexão toda vez. Então aqui a gente pode ver que nós estamos utilizando o TypeScript, ele está acusando aqui um erro que não está, o elemento N está implícito. Mas como é que a gente corrige isso? A gente tem um arquivo tsconfig aqui, esse strict eu vou colocar como false, só para a gente parar de ter esse erro aqui. Então eu vou salvar. E a gente vai utilizar esse arquivo aqui um pouco mais para frente. A próxima configuração que a gente vai fazer vai ser do NextAuth. Então, acessando aqui a documentação, eu vou clicar nesse botão aqui, Get Started. E aqui a gente tem a forma que a gente precisa para criar a nossa configuração. Primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar um arquivo chamado .nextauth.js ou .ts dentro de Pages API Auth. É bem estranho esse arquivo aqui para quem está começando agora com Next, mas a gente precisa criar esse arquivo aqui para ter toda essa abstração dessa biblioteca. Voltando para o nosso projeto, eu tenho a pasta Pages API, foi assim como foi orientado. Eu já vou apagar esse hello aqui que a gente não vai utilizar. Eu preciso criar uma pasta chamada auth e aqui eu preciso criar um arquivo com esse nome, .ts.
colchete, nextAlf, fecha colchete, .ts. Aqui, a gente precisa fazer algumas configurações. Eu vou fazer os dois imports aqui, do nextAlf e do GitHub Provider. E primeiro, a gente precisa de as opções, né? A gente chama isso aqui de options. Então, a gente precisa renderizar esse componente com o nextAlf, passando algumas opções. E aqui a gente pode brincar com vários provedores, várias configurações. Primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o nosso provedor. Qual provedor que a gente vai utilizar aqui? Aqui a gente vai fazer só do GitHub, porque são vários, senão o vídeo ficaria muito extenso. Mas é seguir a mesma lógica que a gente vai fazer para o GitHub, para os outros provedores. Então, se você quer conectar no Google com o Gmail, é seguir a mesma lógica que a gente vai estar fazendo aqui. Então, eu volto aqui para o nosso projeto, vou fazer um export const alf options, vai receber um objeto. Nesse objeto, a gente vai copiar aqui primeiro o providers, e aqui a gente poderia adicionar outros providers, que não é o nosso caso aqui para o nosso exemplo. E aqui embaixo eu faço um export default nextAlf, que a gente importou ali em cima, passando as nossas opções. Então tudo bem, aqui agora a gente precisa configurar outros pontos. Primeiro, o GitHub ID está procurando de uma variável de ambiente. Então eu venho aqui em .env e crio aqui o GitHub ID e o GitHub Secret. Aqui existem outras configurações que a gente pode fazer e para isso a gente pode verificar a documentação. Então aqui em Configuration, Options, a gente tem várias outras opções de Providers, Secret. Então a gente pode utilizar também um Secret aqui dentro, então Secret, e eu posso usar um process.env.nextAlf secret. E uma informação muito importante que a gente vai precisar utilizar é o adapter. Então aqui embaixo eu tenho o adapter que eu posso conectar em vários outros. Então aqui a gente pode ir direto para a parte de adapter, de documentação do adapter. E aqui na sidebar a gente vai procurar por Prisma. Olha o que a gente precisa fazer, é colocar esse adapter com o Prisma Adapter. Primeira coisa, a gente já fez a instalação desse Prisma Adapter. Então eu venho aqui, import Prisma Adapter. E agora eu preciso passar o meu objeto Prisma, que é aquele que eu criei lá dentro da minha pastinha lib, esse prisma.ts aqui. Então eu venho aqui, prisma from lib prisma. Então a gente já fez a configuração aqui para dizer para o meu nextAlf que eu quero utilizar o Prisma como um meio de adapter. Então tudo que eu fizer abstrato ali com nextAlf, ele vai conectar com o meu Prisma e vai persistir no banco de dados, eu vou conseguir salvar todas essas informações e até modificar se for o caso. Voltando aqui para a documentação do nextAlf, se a gente está falando que a gente vai utilizar o Prisma junto com o nextAlf, a gente pode persistir os dados, tudo que o nextAlf faz dentro do nosso banco de dados. Para isso, a gente precisa configurar, né, o nosso esquema.prisma com os models. Então a gente vai copiar tudo isso daqui. Essa parte de configuração de client e DB a gente já fez. Então a gente vai copiar o model. Então quando ele faz um login ou quando ele cria o usuário, ele vai tentar passar essas informações aqui para frente. Por isso que a gente precisa ter isso dentro do nosso esquema aqui do Prisma. Então eu colei. Aqui a gente tem várias tabelas, né, que são os nossos models. E aqui na user eu vou fazer o seguinte, além de name, eu vou colocar aqui um username. O que eu estou fazendo? Eu estou customizando além do padrão. O nextAlf ele traz um padrão para a gente, mas eu estou colocando algo a mais. Então eu coloquei só uma propriedade para a gente conseguir entender essa outra parte de customização aqui do nextAlf. Então a gente está indo um pouco mais além do que é o básico. Então aqui no nextAlf a gente precisa dizer também que quando receber essa informação, eu preciso customizar essa informação porque eu tenho um campo a mais, que é esse username. E como que a gente faz isso? Na documentação aqui, se a gente vir aqui e digitar callback,
a gente tem sign in callback. Então, a gente tem callbacks que a gente pode fazer após o login. Então, se a gente falar, eu estou utilizando um provedor do GitHub, então eu faço login. O login do GitHub, ele chama a própria interface do GitHub. Depois do login, o GitHub pede uma URL de callback. Então, ele fala, olha, eu fiz a autenticação, agora eu tenho que devolver para qual endereço? Então, a gente vai configurar isso. Então, quando ele devolve, ele cai nesse método aqui. E a gente pode modificar esse método. Primeira coisa que a gente vai fazer é lá dentro de Providers. Então, vamos voltar aqui no Nextshelf. A gente vai colocar aqui, dentro aqui do Client ID, Secret ID, tem uma propriedade que chama Profile. Esse Profile, a gente vai fazer um override nele aqui. Então, vou dar um return e aqui eu vou colocar ID, vai receber profile.id.toString. Vou fazer o name, ele vai receber profile.name. Se não existir o name, eu vou pegar o profile.login. Só para não ficar em branco, então eu vou garantir. Se não tem nome, eu pego o login. E aqui tem um username. Aqui é o campo que eu criei de diferente do Nextshelf. Por isso que eu preciso informar para ele que o meu profile.username ele vem da propriedade login. Porque cada provedor ele tem o Google pode ter pode não ter o login. O GitHub tem e ele chama login e não username. Então, cada um tem o seu. Por isso que eu preciso customizar aqui dentro. E aqui eu tenho um e-mail, que eu vou falar que está dentro de profile.email. E eu tenho o image, que ele vai ser profile.avatar-URL, underline URL. Olha para você ver, se eu não passo isso, ele não consegue perseguir a imagem do meu GitHub dentro do campo image, porque o GitHub ele retorna avatar URL. E aqui embaixo a gente vai utilizar a opção callback, esse callbacks, e a função session. Essa função session vai receber como parâmetro o session e o user. E eu vou chamar um objeto aqui. Vou passar um objeto. Qual que vai ser? Eu vou passar tudo que vem no session mais um user que vai receber tudo que vem no session.user mais id, que vai ser o user.id mais o username, que vai receber user.username. Então, a gente já fez essa configuração para ter esse esquema com username e mais customizando aqui todas essas informações, porque a gente vai persistir isso dentro do nosso banco de dados. Agora, para a gente ter o Nextshelf funcionando em todas as nossas páginas, eu tenho que fazer uma customização aqui dentro de underline app.tsx. Primeiro, eu preciso colocar todos os meus componentes dentro do meu provider. Então, eu venho aqui, session provider, passando uma propriedade session, que eu vou receber aqui das props. Ok? Então, vamos jogar isso aqui para cima. E preciso fazer o import aqui do meu session provider. Session provider from next auth/react. E aqui em page props, eu vou desestruturar isso, passando o meu session, que eu quero utilizar aqui no meu session provider, e o restante das minhas page props. Page props. Então aqui eu já tenho todas as páginas que vão ser chamadas, eu vou passar o meu session como provider e eu posso utilizar os meus métodos de getSession e useSession para buscar o meu usuário logado. Aí vem a questão aqui agora de como a gente vai conectar tudo isso, como que a gente vai jogar o nosso esquema lá para o PlanetScale. A gente vai fazer agora a conexão nas branches que a gente criou. Então eu vou executar o comando pscale. Já estou aqui com o meu projeto todo salvo. Connect nextauth demo. E eu vou colocar aqui agora qual que é a branch que eu quero conectar. Vai ser initial setup. E eu coloco a porta, /port 3309.
Então, eu estou fazendo a primeira conexão, ele vai vir aqui na minha env, saber o que eu estou querendo, onde eu estou querendo conectar, e vai vir aqui no meu Prisma também e tentar conectar com essas informações. Ele conectou aqui na primeira, eu vou adicionar aqui um novo terminal e vou fazer o mesmo comando, pscale, connect, next, auth, demo, na Shadow agora, só que eu vou passar outra porta, 3310. É a mesma porta que eu coloquei lá no ponto .env, 3310. Bom, eu já tenho aqui a conexão nas minhas duas branches e a gente pode ver o que mudou lá no meu PlanetScale. Acessando aqui o PlanetScale, na Initial Setup, vamos ver se o nosso esquema, se aquelas tabelas lá do meu model foram criadas lá. Então aqui esquema, meu esquema está vazio, vou dar um refresh, ele continua vazio. Por quê? Eu vou abrir aqui um novo terminal e a gente precisa agora dizer para o Prisma persistir esses dados, criar esse esquema, que é o npx prisma db push. Eu estou fazendo o db push, não estou criando minha migration porque eu já quero testar isso aqui primeiro. A migration eu crio quando eu não quero testar isso direto. Eu crio a migration para depois executar ela. Então ele está executando, ele está jogando isso aqui num banco de dados MySQL, o NextAuth Demo, nessa porta aqui. Então ele já sabe que isso está conectado lá com o PlanetScale e vai jogar lá para lá. Se eu der um refresh agora no meu esquema, olha aqui, todos os models que eu tenho, account, user, verification, token, session, todos eles estão aqui. Então, com esse esquema criado, eu já posso navegar na minha aplicação. Só que a gente não tem a nossa tela de login, a gente não tem todos os serviços. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Para isso, a gente vai utilizar um template já criado, que eu já peguei aqui da internet, que é do site Tailwind Components. Eu busquei aqui para um login com social media, login social. E eu vou utilizar esse aqui, ó, Simple Login mais social. Então aqui tem o código, eu vou copiar. Vou criar uma pasta aqui dentro de pages chamado login.tsx. E aqui eu vou colocar o meu código. Mas primeiro eu preciso exportar a função. Function login export default login. Aqui eu vou dar um return. Ele traz algumas coisas a mais aqui para a gente. Vou salvar só para identar. E aqui no lugar de class, eu vou substituir por class name. Class name. Vou remover esses tracinhos aqui por letra maiúscula. Pronto, a gente já tem aqui a nossa tela inicial. Eu posso abrir um novo terminal aqui com npm run dev. Se a gente acessar essa tela, a gente já tem a nossa tela de login. A nossa tela de login ela está sem configuração, porque a gente precisa configurar o nosso Tailwind. Por quê? Aqui esses class names, todos esses termos aqui que a gente está utilizando, ele vem do Tailwind. Como que a gente faz para instalar o Tailwind? A gente já fez a instalação, agora a gente precisa fazer alguns passos a mais. Primeiro, npx tailwind css init-p. Eu faço isso, ele vai criar um arquivo aqui para a gente, chamado tailwind.config, e a gente precisa adicionar agora o nosso content aqui, para dizer que a gente vai aplicar tudo isso dentro dessas pastas, pages e components. Essa pasta a gente não tem por enquanto, e acredito que nessa demonstração a gente não vai ter. E um pouco mais para baixo, no arquivo global.css, a gente vai colocar esses comandos. Por quê? Aqui, underline app.sx, a gente importa esse globals.css, então ele vai fazer essa importação aqui do nosso Tailwind. Agora, se eu retornar novamente aqui, npm run dev, vou atualizar a nossa página aqui, a gente tem o nosso login. O foco não é a gente entrar a fundo aqui sobre o que é cada classe dessa, tudo mais, de Tailwind, e sim a parte de autenticação. Aqui a gente vai ignorar o e-mail e a senha, e a gente vai focar aqui só nesse botão aqui do GitHub.
que é o único provedor que a gente está utilizando para persistir a nossa autenticação. O que a gente conseguiu ver aqui dentro do .env, que a gente tem o GitHub ID e o GitHub Secret. Por enquanto eles estão em branco, porque cada aplicação ela tem esse identificador e esse código secreto. A gente precisa configurar isso lá dentro do GitHub. Eu já tenho a minha conta aqui do GitHub. Eu vou clicar aqui nesse usuário, no canto superior direito. Vou vir em Settings. Um pouco mais para baixo, o último item aqui, talvez na versão que vocês estão olhando aí, é o Develop Settings. Aqui também tem o OAuth Apps, que é o segundo item aqui da direita, da esquerda. Vou clicar aqui em New OAuth App e vou dar um nome para minha aplicação, Next Auth Demo. Aqui na nossa URL, a gente coloca que é o localhost da porta 3000. Aqui eu posso pôr uma descrição qualquer, description. E aqui embaixo, a gente vai fazer um redirecionamento. Quando ele fizer o login, ele vai executar essa URL. Aqui a gente coloca /pi, /auth, /callback. A gente fez esse callback aqui dentro do nosso arquivo nextauth, que é o callbacks. Então aqui a gente precisa dessa URL para a gente fazer tudo isso que está aqui dentro. É sempre esse endereço aqui. A gente colocou localhost porque a gente vai fazer o primeiro teste aqui só no ambiente local. Eu vou registrar a nossa aplicação aqui agora. E ele já traz o meu client ID. Então eu vou copiar esse client ID, vou voltar no meu .env, colar. E aqui tem um generate a new client secret. E eu vou copiar essa chave aqui que ele gera. Bom, colei tudo isso aqui. Não preciso ocultar essa chave porque depois de gravar esse vídeo eu vou excluir essa aplicação. Vou salvar. Agora a gente já consegue comunicar a nossa aplicação com o GitHub. Então, quando a gente clicar no botão logar com o GitHub, ele já vai trazer e vai buscar essas informações. Se a gente tem configurado e está tudo certinho, tanto isso quanto esse arquivo, quanto a configuração no _app.tsx, ele vai fazer a autenticação. Então, dentro da minha tela de login, eu vou procurar aqui para o GitHub e vou fazer um onClick. E vou chamar uma função aqui. Essa função é a sign-in. Essa sign-in é do nextauth. Então, eu venho aqui, ele fez o import, a gente pode ver aqui em cima. E eu vou passar aqui como parâmetro o GitHub. Então, passando aqui como parâmetro GitHub, ele sabe que ele tem que procurar aqui pelo um provedor essas configurações aqui. Se eu não tiver com essas configurações e chamar aqui o meu GitHub, não vai funcionar. Então, tendo isso configurado, a gente já pode fazer a nossa autenticação. Já estou aqui com o meu ambiente logado, eu vou executado, eu vou parar e executar novamente para buscar as informações do meu .env. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos limpar a nossa tela aqui inicial. Deixa eu limpar aqui. Vou colocar aqui só um H1, seja bem-vindo. Então aqui é como se eu já estivesse logado. Vou vir aqui para o meu /login. E vou clicar aqui no GitHub. Ele já vai comunicar com o meu GitHub, vai pegar o nome da aplicação que eu configurei, vai falar que o meu usuário aqui já está logado, se eu quero autorizar o localhost 3000 para acessar algumas informações aqui do meu GitHub. Eu vou colocar que eu vou autorizar e eu vou fazer o login. Até o momento a gente está fazendo login, mas a gente não vai conseguir perceber nada. Por quê? A gente fez o login, mas nada foi visualizado aqui, alterado na tela. Então, o que a gente pode fazer? O primeiro ponto, eu posso buscar o meu login, meu usuário autenticado aqui dentro da minha tela inicial e exibir o nome dele. Para isso, eu vou obter aqui no client-side mesmo, vou fazer aqui, ó, const data, que é o que ele retorna, recebe use session. Use session ele é do nextauth/react, então eu faço isso. Como eu já tenho o meu provedor aqui no _app, eu consigo obter essas informações aqui a qualquer momento, tanto na parte client quanto na parte server. E aqui eu vou só mudar o nome para session. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, session, então vamos substituir tudo isso por seja bem-vindo. E eu vou colocar aqui, ó, session.user.name. Vamos pegar aqui. Então, eu vou salvar, volto aqui na minha aplicação, deixa eu acessar aqui.
Olha aqui, seja bem-vindo, Lucas Nime, porque eu fiz login com a minha conta do GitHub, que tem o nome Lucas Nime. E agora, para melhorar um pouco o nosso exemplo, eu posso vir aqui criar um button. Nesse button eu posso fazer um evento de sair. Vou chamar o onClick. Nesse onClick, eu vou chamar a função signout. Esse signout, ele vem também do next_auth/react. Agora eu posso salvar. E se eu clicar aqui agora em sair, ele vai trazer undefined. Por que undefined? Porque a minha sessão ela não existe mais. A partir do momento que eu faço logout, ele fica undefined. Eu preciso voltar aqui na minha tela login, logar com o GitHub. Ele está carregando aqui em cima, carregou, e voltar para a minha tela. Está muito ruim esse processo que a gente fez, né? Então a gente pode melhorar um pouco mais a parte de autenticação aqui. Então se eu estou logado, eu não preciso acessar mais a tela de login. Eu já tenho que ir direto para essa tela. E se eu estou deslogado, eu tenho que sair dessa tela e voltar para a tela de login. Como que a gente pode fazer isso? Existem várias formas que a gente pode fazer. É até um pouco confuso essa parte para muitos desenvolvedores que utilizam projetos Next. Se eu faço na parte client, se eu faço na parte server, e agora se a gente faz na parte middleware, que não é nem server e não é nem client, é ali no meio que a gente faz essa autenticação. Então vamos começar para a parte client. Eu volto aqui para o nosso projeto. Dentro de lib, para organizar um pouco mais essa parte de autenticação client, eu vou criar uma classe que vai auxiliar a gente. A todo momento que a gente for querer esse tipo de autenticação client, eu vou chamar esse serviço aqui. Então, eu vou criar um use required auth.ts. Aqui dentro, eu vou criar uma function use required auth. Primeira coisa que eu vou fazer é buscar também a minha sessão do use session. E agora eu vou buscar a rota. A rota é a URL que está sendo acessado. Então eu vou usar o use router, que é um serviço do Next. Agora, como eu vou utilizar esse use require auth em todos os componentes e eu quero validar isso no momento que ele está acessando a minha página, eu vou utilizar o use effect, que é um hook do nosso React. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Ele vai ser disparado toda vez que alterar a minha sessão ou toda vez que alterar a minha rota. Por isso que eu preciso da minha sessão e eu preciso da minha rota. E aqui eu vou verificar se eu não tenho uma sessão e o tipo da minha sessão for diferente de undefined, o que eu vou fazer com o meu usuário é router.push e vou redirecionar ele para /login. Se eu não estou autenticado, eu tenho que ir para a tela de login. E aqui embaixo, eu vou dar um return session. E faço um export default use required auth. Ok? Agora, na minha index, deixa eu apagar isso aqui que eu não estou utilizando mais. Eu vou fazer um import use required auth. Vou comentar esse daqui agora, porque eu não quero essa informação aqui agora. E vou fazer o seguinte, const session recebe use require auth. Então ele vai fazer toda aquela lógica para a gente, passar no use effect e tudo mais, verificar a sessão. E eu verifico aqui, se não tem a sessão, eu vou dar um return, uma div, load, eu vou carregando, e ele vai cair aqui dentro e vai redirecionar para a tela de login, se for o caso. Então eu vou salvar, venho aqui na minha tela inicial, a gente pode ver que eu estou logado. Então ele carregou, carregou as minhas informações. Ótimo. Agora se eu clicar no botão sair, o que a gente pode observar? Vou inspecionar a minha página, vou vir aqui em application, a gente pode ver que tem os cookies. O NextAuth, ele faz todo esse trabalho de inserir os cookies para a gente, trabalhar o token e tudo mais, tudo de forma automática para a gente. Então a gente pode vir aqui e verificar que quando eu clicar em botão sair, ele limpa os meus cookies e gera cookies vazios aqui. Então, o que a gente pode observar?
que ele automaticamente redirecionou para a página de login. Então, se eu desmanchar aqui e clicar e tentar navegar, ele sempre vai me jogar para a tela de login, porque eu não estou autenticado, então eu tenho que vir para a tela de login. Só que se vocês observarem aqui nesse canto superior esquerdo, ele vai para a tela para depois ir para a tela de login. Olha, ele apareceu aquele load aqui em cima para depois ir. Se a gente não quer esse comportamento, a gente tem que fazer o server-side, a validação no server-side. Então esse é o segundo método que a gente vai fazer aqui, né, na nossa tela. Mas antes da gente fazer a parte do server-side, eu vou vir aqui em .env e vou criar duas propriedades aqui que o NextAuth precisa para a gente ter ela funcionando. Primeiro é o NextAuth, que é o URL, que vai ser simplesmente a nossa URL aqui, localhost 2.3000. E a gente precisa também NextAuth secret, que é aquele secret que a gente está utilizando. Para a gente fazer um tipo de validação de permissão, a gente precisa desse NextAuth secret. E aqui a gente pode pôr qualquer valor. Isso é só para identificar que a nossa aplicação tem um código secreto e único, diferente de outras aplicações. Eu vou parar aqui, vou executar a nossa aplicação novamente e vou voltar aqui para o nosso index.txt. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar a utilizar esse código ali de cima e agora a gente vai fazer um método de validar isso e redirecionar para a tela de login pelo server-side, para a gente não ter aquele efeito de aparecer o load aqui e ir direto para a tela de login. Todo server-side que a gente quiser utilizar nas nossas páginas, a gente precisa dar um export em uma função, function. Eu coloquei async porque eu vou utilizar um await para obter a nossa sessão. Então, async function get server side props. E aqui ele passa um context. Esse context ele tem a requisição e a resposta de toda vez que entra nessa página. Eu vou buscar a minha session pela função getSession. Essa função getSession é do NextAuth/React. E o que ela espera? Ela espera um context, que é esse context que a gente recebe aqui. Então aqui eu já tenho a minha sessão e eu posso verificar. Se eu não tenho a minha sessão, o que eu posso fazer? Eu vou dar um return e vou redirecionar, dar um redirect, que tem essa propriedade aqui dentro, para um destination, que vai ser o meu /login. Então, se eu não estou autenticado, eu vou dar um login e vou dar um permanente false. Agora, se eu estou autenticado, eu vou só passar a minha props session. Então, vou fazer isso. Agora, vamos ver o nosso comportamento lá na aplicação. A gente não está usando esse use require auth mais. Vou até deixar aqui comentado. Então, eu vou tentar navegar agora para a minha página inicial. Olha o que acontece. Ele nem chega a carregar aquele load. Por quê? Ele já sabe, antes de carregar esse meu componente, ele já caiu nessa condição, porque eu não tenho a minha sessão, e já deu um redirect para login. Então, a gente poupa esse carregamento aqui. Porém, a parte de renderizar aqui no lado server pode ser um pouco mais demorado. Então, a gente tem que saber balancear tudo isso dentro da nossa aplicação. Eu estou trazendo dois modelos aqui. É claro que depende de cada situação da sua aplicação, você vai utilizar um tipo de abordagem. E aí, além disso, a gente tem um conceito a partir da versão 12.1 do Next. Vamos voltar aqui para o NextAuth. A gente tem o middlewares. Então, vamos dar uma olhada aqui em middlewares. A partir da versão 12 foi introduzido o middlewares. Então, o NextAuth já tem esse suporte. Mas eu vou deixar uma ressalva aqui. Eu estou gravando esse vídeo em abril e eu estou utilizando a versão 12. Vamos dar uma olhada aqui. Eu estou utilizando a versão 4.3 do NextAuth, a versão 12.1.4 do Next. Eu não consegui fazer isso funcionar. Tá? Não consegui colocar esse middleware para funcionar simplesmente da forma que eles colocaram aqui. Eu simplesmente passo pages e faço esse import aqui. Eu vou fazer o teste para vocês, mas eu não consegui fazer funcionar. E o que eu tive que fazer? Eu vim aqui em NextAuth, GitHub, acessei o GitHub aqui deles. Eu vim aqui dentro de Packages, vim aqui em NextAuth, SRC, dentro de SRC, aqui em Next, e dentro de Next ele tem esse middlewares,
Foi até 2 meses atrás, né? Se a gente for analisar, fevereiro, eu estou em abril. Então, middleware. E eu vi o que ele faz, tá? Dentro desse middleware. Ele basicamente ele cria um middleware e ele verifica várias informações e faz um redirect, usa o Next Response, verifica o token e tudo mais. Então, eu peguei toda essa lógica e fiz na mão. Por quê? O meu token, ele nunca estava passando aqui do isAuthorized, mesmo eu logando com o GitHub. Eu não sei se é um problema aqui do NextAuth ou se é algo que eu deixei passar. Então vocês podem colocar aqui nos comentários alguma coisa relacionada à correção desse problema, ou se você estiver vendo esse vídeo um pouco mais para frente, em outro momento, pode ser que isso aqui já esteja resolvido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou configurar dessa forma aqui que ele está sugerindo e depois vou customizar para o jeito que eu fiz, porque é o jeito que está funcionando. Então eu vou voltar aqui para a nossa aplicação e aqui dentro de Pages eu vou criar um arquivo underline middleware.ts. Isso é uma funcionalidade do Next, mas eu vou configurar aqui utilizando o NextAuth. Essa configuração é o seguinte, eu preciso importar esse withAuth, tá? Só esse de baixo aqui. E eu preciso utilizar ele, exportar essa função com esse withAuth que eu acabei de importar. Só que aqui eu preciso dizer para ele, se você não está autenticado, para onde que eu tenho que redirecionar? E é aqui que eu informo, nesses pages aqui. Então, se você não está autenticado, vai para login. E se deu erro, vai para login também. É isso que eu faço, tá? Configurando aqui e vindo para essa minha index, eu vou apagar o meu server-side props, porque agora a gente está fazendo a terceira opção de autenticação, que não é nem client e não é nem server, é um middleware, está no meio ali. Ele é a opção mais rápida que a gente tem de validar um usuário logado. Então eu vou voltar aqui para a nossa aplicação, vamos ver o comportamento disso. Deixa eu desmanchar aqui e tentar acessar. Olha para você ver, ele redirecionou para login e ele pôs uma callback URL aqui a mais. Vamos observar aqui de novo, vou desmanchar, vou tentar acessar. Ele já redireciona e vocês podem perceber que é extremamente rápido. O middleware é extremamente performático, tá? Então essa é a melhor opção, sem dúvidas, para a gente fazer a parte de autenticação, dependendo do modelo da sua aplicação. Isso aqui é extremamente rápido. Só que, mesmo autenticado, eu vim aqui no GitHub, autentiquei, ele está fazendo load aqui, está gerando meus tokens. Eu vou tentar acessar a minha tela aqui, Home, ele está redirecionando, mesmo eu tendo o meu usuário autenticado. Eu verifiquei também que ele precisa do NextAuth Secret. Então vamos lá na documentação, aqui tem uma ressalva, pré-requisites. A gente deve ter um NextAuth Secret nas variáveis de ambientes quando a gente estiver utilizando middleware. Se a gente estiver utilizando a opção de secret, esse valor deve ser idêntico, né? Então a gente já fez isso, né? Já fez essa configuração e mesmo assim não está funcionando. Bom, então eu volto aqui, vou desmanchar isso daqui e vou fazer o meu próprio middleware, levando em consideração toda essa regra. Então eu volto a dizer, se você assistir esse vídeo no momento que esteja mais maduro essa questão de middlewares, pode ser que essa função já esteja corrigida e você pode trabalhar simplesmente dessa forma. Eu vou apagar. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é um async function chamado handle, que é o próprio middleware, que vai ser um hack, que vai ser do tipo next request, e vai ter um res, que vai ser do tipo next response. Primeira coisa que eu vou fazer é um const. Eu vou seguir essa mesma lógica aqui, vou copiar esses três. Só que aqui não vai vir de options, eu já vou deixar fixo aqui /login e aqui eu vou deixar fixo também /login. Esse parser URL, a gente vai criar ele também, new file parser url.ts. Esse parser URL eu copiei da própria lib lá do NextAuth. Então, isso daqui está lá no GitHub deles, eu não implementei isso, tá? Só trouxe aqui. Então, esse repositório vai estar disponível, vocês podem copiar também. Então, eu vou vir aqui e fazer o import dele. Import parser URL from lib /parser URL.
Aqui ele verifica se é a mesma rota que está sendo validada. Se eu estiver acessando a rota login, eu não preciso fazer mais validações, eu vou simplesmente retornar, né? E senão ele fica em loop infinito. Então, eu vou copiar isso daqui. Beleza. Agora, eu posso obter o get session, né? Que é esse get token aqui. Mas eu vou fazer através do get session. Então, aí que eu consigo validar realmente utilizando as funções que para mim aqui funcionou. Eu vou fazer o seguinte, const request for next auth. Vou colocar um tipo aqui n só para passar essa questão de erro de TypeScript. Vou pegar aqui o headers, vou passar um objeto cookie recebe rec.headers.get. Eu vou pegar aqui cookie. Então, eu estou pegando aqui os cookies da requisição e montando um novo objeto. Por quê? Agora, quando eu vier aqui const session, eu posso fazer o await get session. Esse get session aqui vai ser do next auth. Então, import get session from next auth /react. E aqui eu posso passar um novo rec. Rec recebe request. Deixa eu só colocar aqui uma vírgula. E eu posso fazer o seguinte, se eu tenho a minha sessão, eu vou dar um return next response.next. Então eu vou te devolver a página que você solicitou se você tiver o objeto sessão. Aí eu vou fazer aqui const sign-in URL. Esse sign-in URL eu peguei aqui deles também, ó. Esse const sign-in URL. Vamos copiar aqui. E eu vou dar um return nesse sign-in URL. Vou dar um export default handle. Agora eu já tenho o meu middleware. Basicamente, eu mudei só essa parte aqui em relação ao nosso if auth que a gente já tem do próprio componente. Isso para conseguir fazer funcionar. Vamos voltar na nossa aplicação aqui agora. Se eu acessar aqui a minha página de inicial, ele conseguiu acessar. Agora, se eu clicar em sair, olha para você ver, ele vai direcionar para a minha tela de login. Então, o meu middleware já está fazendo todo esse trabalho. Vamos desmanchar aqui o login e tentar acessar a tela inicial, que eu não estou autenticado. Meus tokens aqui já foram excluídos. Olha para você ver como é que é rápido. Ele simplesmente parece que ele nem bateu lá naquele componente. E realmente, ele nem bate, porque o nosso middleware, ele intercepta antes de chegar na página. Então, ele já redireciona para a página correta. E aqui a gente tem toda a nossa regra. Agora, para finalizar essa parte do desenvolvimento, toda vez que a gente faz o login, ele não redireciona para a tela que a gente quer inicial, que é a nossa tela só barra. Então, para fazer o login e direcionar, eu não vou dar um next router e dar um push para a tela inicial. Eu simplesmente posso fazer essa validação aqui no server-side. Qual que é a validação? Primeiro, um export async function get server side props, passando meu context novamente. E aqui eu vou dar um const session recebe await get session do next auth. Passo o meu context. Então aqui eu consigo saber se eu estou logado ou não. E o que eu quero dizer aqui? Se eu já estou logado, me manda para a tela inicial, para a página inicial. If session, se eu estou logado, me retorna redirect destination para barra permanente false. E eu posso dar um return aqui e passar simplesmente ou um props vazio ou a minha session. Faltou mais uma chave aqui. Estava errado, estava fechando no local errado. Agora eu volto para minha aplicação. Não estou logado, a gente pode ver aqui os nossos cookies. Clico aqui em GitHub, ele faz o login, está carregando aqui, espera um pouquinho. Fez o login, já redirecionou para a minha tela inicial. Então aqui eu já tenho o meu nome. Se eu clicar no botão sair, ele foi para a tela de login.
Se eu tentar acessar minha tela inicial pela URL, ele cai no meu middleware e já faz a validação. Olha a velocidade que é para fazer essa validação. Agora eu clico aqui para logar. Ele vai fazer o processo de logar lá no GitHub e vai redirecionar para a minha tela inicial.